Oi, gente, tudo bem? Tô de volta. Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu só ajeitar a luz aqui um pouquinho. Acho que tá bom assim. Fica muito escuro e tá dia ainda aqui. Resolvi gravar o vídeo e tá essa escuridão aqui dentro de casa. Tem que comprar outra lâmpada melhor pra poder me iluminar, senão ninguém consegue me enxergar. Acho que tá boa a imagem, ó. Tá meio com sombra, mas melhor do que nada, né? Espero que todo mundo esteja bem. O assunto de hoje que eu vou falar é sobre a varicocele e a infertilidade dos homens. Qual é a relação da varicocele e a infertilidade dos homens, tá? A varicocele é uma doença masculina. Ela pode estar presente em até 15% dos homens em geral, de casais férteis e sem nenhum sintoma importante, assim, de infertilidade, né? E em homens subférteis, que são os homens com dificuldade de fertilidade, encontramos varicocele em até 40% desses homens. Meu marido tá nesses 40%, infelizmente. Mas Deus é que sabe, né? Então, a varicocele é dita clínica. Vamos prestar atenção nessa diferença de varicocele, tá, gente? Sendo diagnosticada. Ela é clínica quando detectada no exame físico, o visual, o palpável dos testículos. Quando o homem marca, né, o urologista, e só dele, de ele visualizar os testículos e apalpar, ele já consegue diagnosticar essa varicocele, se o homem tem ou não. No final eu vou contar a história do meu marido um pouquinho, gente, abrir nossa intimidade aqui sobre esse assunto, mas é muito importante, então por isso que eu vim trazer aqui para vocês. Continuando. Então, ela é dita clínica quando o urologista ele pode visualizar essa varicocele ou diagnosticar ela apalpando os testículos do homem. E é dita subclínica quando detectada apenas através de métodos de imagem, como ultrassom testicular com Doppler. Então, ela é dita clínica quando só de olhar ou de apalpar o urologista ele já consegue perceber que esse homem tem a varicocele. E ela é dita como subclínica quando só consegue visualizar que o homem tem essa varicocele por exame de imagem. A subclínica, em geral, não tem indicação de tratamento, tá? Geralmente não tem nenhum problema entre os casais cujo homem apresenta essa varicocele subclínica. A pergunta: o que é e quais são as causas da varicocele? A varicocele é a dilatação de veias dos testículos. Esta dilatação decorre de problemas nas válvulas que existem dentro das veias e facilitam o retorno de sangue, ou então o aumento da pressão do sistema de drenagem sanguínea testicular, também chamado de varizes. Então, a varicocele nada mais é do que varizes no saco escrotal, nos testículos dos homens. Essas varizes, né, a gente pode ter também, eu até operei a minha perna agora com varizes que eu tinha, e varizes não é uma coisa anormal, muita gente tem, incomoda um pouco e tudo mais. Então, o que acontece? Assim, a explicação mais lógica, né, assim, pra gente entender melhor o que acontece, o que causa isso. Primeiro, existe nossa veia, né, a nossa artéria, e nessa artéria existem várias válvulas, que essas válvulas fazem a pressão para poder bombear o nosso sangue, para ir e voltar em todo o nosso corpo. Existe essas válvulas em todas as nossas artérias, em todas as nossas veias. E algumas válvulas daquelas, elas não funcionam direito, entendeu? Quando existe, mudando de assunto, quando tem a trombose, o que acontece? É porque uma válvula parou de funcionar na perna daquela pessoa ou em qualquer outro lugar. Então, aí acontece a trombose, porque o sangue para de circular. Então, fica entupido e tudo mais, parará. Então, quando essa válvula ela não funciona direito, o sangue ele não vai conseguir circular direito durante naquela artéria lá, naquela veia. E aí faz com que acontece todo esse processo aqui. A gente está falando
dos testículos. Então, é o que causa. Aquela válvula, ela não funciona direito, ao invés de ela ficar rapidinha, como todas as outras, né, funcionando normalmente, ela não funciona direito, ela é mais devagar, ela é mais lenta, ela pressiona mais. Alguma coisa tem, que ela faz com que o sangue ele não consiga circular ali normalmente, né? Então, vamos lá, deu para entender mais ou menos um pouquinho? Pelo menos foi assim que o médico me explicou e eu entendi melhor. Os testículos permanecem dentro da bolsa escrotal para que tenha uma temperatura normal, não, para que tenha uma temperatura menor do que a temperatura do corpo do homem. A dilatação das veias nos testículos, causada pela varicocele, leva a um aumento da temperatura na região. E esta também é uma das causas que causa a varicocele e a subfertilidade. Né? Subfertilidade é a infertilidade do homem, tá? Aqui eles denominam de subfertilidade. Tô vendo uma manchinha, não sei como é que tá a minha imagem. Além deste aumento de temperatura, a presença de varicocele prejudica o fluxo sanguíneo arterial, podendo levar a alteração de função e até hipotrofia, que é a redução do volume dos testículos. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, que acontece. A pessoa tem a varicocele e os testículos diminuem. O homem percebe que o testículo dele diminuiu de uma hora para outra. Provavelmente ele tem a varicocele e aconteceu isso, aconteceu uma hipotrofia. A varicocele também reduz a qualidade dos espermatozoides produzidos, tá? Tá aí a principal, né, causa da infertilidade no homem. E por todos esses motivos, a varicocele é considerada uma das principais causas da infertilidade nos homens. E a pergunta que não quer calar: o tratamento melhora essa fertilidade dos homens? Qual é o tratamento para a varicocele? Vamos às respostas. Definitivamente, o tratamento para a varicocele clínica, né, é cirúrgico. É cirúrgico. Então, a primeira coisa que o médico fala quando denomina que o homem tem uma varicocele clínica, ele logo indica a cirurgia. Agora, o objetivo é fazer a ligadura das veias que estão dilatadas, restaurando-as, né, restaurando a função normal de drenagem sanguínea dos testículos. Então, ele faz a ligação dessas veias, como ele tira aquela válvula que está ruim, está obstruída, ele faz a ligação das veias. Então, o fluxo sanguíneo ali passa muito melhor, né? Flui normalmente. Agora, existe também para tentativas de tratamentos clínico da varicocele a utilização de medicações como citrato de clomifeno, carnitina e vitamina antioxidantes, para tentar melhorar, tá? Para tentar melhorar a produção dos espermas e a fertilidade dos homens afetados. Porém, este tratamento não encontra respaldo algum de eficácia na comunidade científica. Então, isso de fato, né, não existe estudos que comprovem que somente com a medicação vai dar jeito nos homens que têm uma varicocele clínica, tá? O tratamento cirúrgico da varicocele, a inseminação artificial e a fertilização in vitro são opções no tratamento dos casais cujo homem seja portador da varicocele. A escolha vai se basear em fatores como a idade da mulher, né? Aí já começa a estudar o casal. A idade da mulher, os exames diagnósticos dela e o grau da produção o grau da produção de espermatozoides desse homem e o tempo que esse casal está tentando, o tempo de fertilidade desse casal. Então, quando eles juntam isso tudo, né, que tem indicação para uma fertilização, uma inseminação artificial, né, ou qualquer outro tratamento, eles têm que estudar a mulher também, né, para saber se o problema é só esse, quanto tempo tem, né, e o que a partir dali, o que esse casal vai fazer, qual o próximo passo para esse casal para poder tentar ter seu bebezinho. Agora, o que é mais importante, que eu anotei aqui no meu resumo: mesmo naqueles homens com alterações graves da produção de espermatozoide ou mesmo com ausência de espermatozoides no ejaculado,
a correção cirúrgica da varicocele está indicada. Então, mesmo aqueles homens que têm alterações, tá, nos espermatozoides ou ausência dos espermatozoides, esta cirurgia ela é indicada. Então, se o seu marido tem ausência de espermatozoide, você já está aí descabelada, mantenha calma, porque existe uma luz no fim do túnel, graças a Deus. Então, a cirurgia, nesse caso, também é indicada, tá? Não é assim, não tem nada que eu possa fazer. Então, ainda tem. Já escureceu mais. Então, tem sim alguma coisa que eu possa fazer. A cirurgia é indicada, tá? A pequena melhora que ocorra nos parâmetros do espermograma ou na função seminal pode aumentar as chances de gravidez na fertilização in vitro, segundo alguns estudos também demonstrado. Então, por menor que seja a quantidade que seu marido passa a produzir de espermatozoides, né, um marido que não produzia nada, então, por menor que seja a quantidade que ele vai passar a produzir, você já pode fazer uma fertilização in vitro. Agora, eu não vou falar para você que você pode engravidar naturalmente, entendeu? Porque a indicação dos médicos, quando existe o homem, né, no caso, com esse problema, a indicação é a fertilização in vitro, porque é claro que para Deus nada é impossível, eu acredito, confio muito nos milagres do Senhor, mas a indicação que você vai ter é para uma fertilização in vitro. Gente, agora eu vou falar rapidinho aqui, para o vídeo não ficar tão longo, vou falar rapidinho aqui do diagnóstico meu e do meu marido, tá? Eu tenho ovário policístico, eu tenho ovário micropolicístico, não sei se muita de vocês acho que já sabe, através dos meus outros vídeos que eu já publiquei. Filha, quietinha. E o meu marido, ele tem varicocele, tá? Ele andava muito de bicicleta, e, né, quando ele era muito novinho. Vou contar aqui um pouco o que aconteceu. E aí, ele sentia umas dorezinhas quando ele andava de bicicleta, que ele era ciclista, né, pedalava bastante quando ele morava fora do Rio. Ele sentia umas dorezinhas, mas achava normal, ok. Quando ele veio aqui para o Rio de Janeiro, ele também tinha pedra nos rins, então ele teve que passar por um urologista para poder ver isso. Quando ele foi no urologista, o urologista só de olhar diagnosticou que ele tinha essa varicocele. Então ele foi para ver a pedra no rim, o urologista diagnosticou que ele tinha varicocele e de imediato já indicou para ele uma cirurgia. Como a gente, né, dinheiro não tinha muito, ele não tinha plano de saúde nessa época também. Isso tem, eu acho que tem uns 4 anos atrás, mais ou menos. Que nós fizemos 4 anos juntos e pouquinho. Foi logo depois que a gente começou a namorar e tudo mais, que ele foi ver isso. Deve ter um pouco menos de 4 anos, ou 4 anos, por aí. E aí ele foi diagnosticado com a varicocele. Aí ele ficou entre fazer a cirurgia dos rins para retirar a pedra, porque ele tinha muitas crises, ou fazer a cirurgia da varicocele. Aí o médico falou assim para ele: você pensa em ter filhos, você pensa em casar, então eu acho melhor você fazer a cirurgia da varicocele primeiro, né? Porque quanto mais velho você fica, mais isso pode se agravar. E quando você quiser ter seu filho, né? Então pode ter uma dificuldade ainda maior. E o rim a gente pode tratar com alguma medicação ou tomar alguns chás para poder liberar pedra, esse chá quebra pedra e tudo, e foi o que ele fez. E ele também preferiu fazer a cirurgia da varicocele. Ok, fez todos os exames, fez todos os procedimentos, parará, blá, blá. Ele fez a cirurgia, essa cirurgia ela teve 2 cortes, mais ou menos assim, um de cada lado aqui assim embaixo, assim, aqui embaixo nessa área aqui, né, nossa, dessa covinha aqui na nossa barriga, abaixo do umbigo, na lateral, foram 2 cortes, assim, mais ou menos desse tamanho, sendo que, assim, depois quando a gente casou, a gente foi morar no Sul durante 4 meses, que eu morei lá, um médico de lá, que ele foi fazer uma revisão, que já tinha 1 ano que ele tinha operado, o médico falou que hoje em dia já existe uma cirurgia que não precisa abrir tanto assim, entendeu? Não precisa ter esse corte desse tamanho. Só que a gente não sabia, né? Então ele fez aqui mesmo, no médico daqui do Rio, daqui da onde a gente mora. E aí tudo mais, ok.
Aí, quando eu vim tentar engravidar, a gente casou, passou o tempo e tudo, eu fui diagnosticada com ovário policístico, que até então eu não tinha problema algum. E através depois das medicações que eu tomei, que viu que eu não estava ovulando, aí até então a gente não tinha feito exame nenhum nele, tá? Pra saber como que tinha ido, pelo menos o médico falou que tava tudo ok, tudo bem. Depois que ele fez a cirurgia, o médico falou, agora tá tudo ok. Não melhorou 100%, mas tá bom. Aí tá, quando a gente foi indicado para uma clínica de fertilização, eles vão investigar a tua vida inteira, a sua e do seu marido, certo? E aí pediu para que ele fizesse os exames dele também, lá na clínica específica, na primeira clínica que a gente foi. Aí ele fez o exame e aí deu... O exame não ficou bom, entendeu? Não ficou com uma taxa legal, mandaram ele repetir. Ele repetiu esse exame para poder ter o diagnóstico certo, né? Para poder não indicar para a gente logo de cara uma fertilização in vitro sem o diagnóstico. Então juntou meu ovário policístico com essa baixa que ele tem de espermatozoides bons e capazes e quantidade. Então por isso que a gente foi indicado para a gente a fertilização in vitro. Porque precisa selecionar esses espermatozoides que estão bons, que estão perfeitos e tudo mais. Então, não são todos no ejaculado dele que estão bons, tá? Agora eu vou ler para vocês o último exame que ele fez para vocês terem um parâmetro. De repente com seu marido, de repente com o exame que vocês têm aí na casa de vocês, para você ter uma noção que mesmo com a cirurgia, olha como é que ficou o exame dele. Eu só vou ler alguns, tem vários fatores aqui, tá? Ó, tem vários fatores aqui, mas eu só vou ler alguns, tá? Os principais que tem como a gente evidenciar bastante aqui, esses valores de referência. Volume físico, tá. Exame físico, tá tudo normal, dentro do normal, tá? Que é viscosidade, coagulação, liquefação, pH, volume, tá tudo dentro do normal, ok? Agora, a concentração de espermatozoides. Espermatozoides por ml, 8,1 milhões por ml, onde o valor referência normal é acima de 15 milhões por ml. Então, ele tem 8,1 milhões por ml e o normal é acima de 15 milhões por ml. Espermatozoides ejaculado, 25,92 milhões. O normal é acima de 39 milhões. Motilidade, ela tá querendo pegar o negócio do controle que caiu aqui embaixo. Não vai pegar nada, sem vergonha. Então, ai, Suzy. Ai, essa cachorra é danada, gente. Aqui, ó, peguei, caiu no chão aqui o controle, ela já tá aqui. Toma sem vergonha. Continuando, motilidade espermática progressiva, 27% que ele tem. E o normal é acima de 32%. Não progressiva, 6%, não tem valor de referência aqui para mim para isso. E imóveis, 67%. Bastante, né? Então, capacitação espermática. Concentração, 4,5 milhões, onde progressiva são 55% e o normal acima de 32%. Então, esse tá ok. Não progressiva, 0% e imóveis, 45%. Bastante. Aí, o teste de sobrevida. Espermatozoides móveis, 24 horas após o teste de capacitação. Ele tem abaixo de 10%, onde o normal seria acima dos 10%, tá? Vitalidade espermática, teste da eosima. Espermatozoides vivos, 36%, e o normal seria acima de 58%. Deixa eu ver aqui atrás se tem mais alguma coisa interessante. Tá, morfologia espermática, espermatozoides normais, ovais, ele tem 1% e o normal seria acima de 4%. Status do acrossomo, acrossomo normal, 59% dele e o normal seria acima de 65%.
Então, gente, nós temos chance sim de engravidar com a fertilização in vitro, ou até sem mesmo, né, com o poder de Deus. Mas a nossa indicação é mais para fertilização in vitro por causa desses valores aqui de referência do exame do espermograma dele, tá? Então, se vocês forem se comparar aí, né, com o exame do meu marido e tudo mais, para vocês terem uma noção, se vocês acham que o seu marido tá mal, ou se vocês acham que o seu marido tá igual ao meu, não sei, a gente tem uma chance sim. Então, se Deus permitir que a gente faça outra fertilização in vitro, né, estamos aí, tudo é os planos dele, eu quero que os planos dele sejam os meus também, e que ele me prepare, né, para essa jornada aí de tentante continuar, que a gente tem muitos sonhos, né? A gente tem muita ansiedade, nossas emoções são a flor da pele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicativo. Eu precisei ler bastante porque tem muita coisa em relação a isso, muita coisa mesmo. Meu resumo só foi o básico mesmo, e é claro que eu não ia gravar tudo para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a cada um inscrito no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tô sempre postando vídeos aqui de curiosidades ou até coisas da minha vida mesmo. Um beijo pra você. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Face e o meu Instagram, se você quiser me acompanhar, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado você que tá aí do outro lado, tá? Beijo, obrigada por assistir. Até o próximo. Tchau, tchau. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you